Você tem um imóvel quitado e precisa levantar capital para fazer um investimento ou talvez para pagar uma dívida cara que está te incomodando? E aí você pensa, devo vender esse imóvel? Devo me desfazer desse patrimônio? Ou devo pegar um empréstimo com garantia de imóvel, um home equity? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Por meio de um exemplo, eu vou te mostrar como decidir qual a melhor opção para você. Eu vou te mostrar quando vale mais a pena vender o seu imóvel, se desfazer do seu patrimônio, e quando vale mais a pena pegar um home equity, ou seja, manter o seu patrimônio e pegar um empréstimo, dando aquele imóvel em garantia. Eu me chamo Gabriel Meirelles, eu sou o fundador da Crédios, nós somos uma consultoria e securitizadora de crédito imobiliário especializada em home equity. Bom, vamos começar com um exemplo. Suponhamos que você tem um imóvel de R$1 milhão e precisa de R$500 mil para fazer determinado investimento. Você tem duas opções, você pode vender esse imóvel de R$1 milhão ou você pode dar esse imóvel em garantia para um banco e pegar uma linha de crédito com esse bem em garantia, ou seja, fazer o famoso home equity. Na primeira opção, você tem algumas coisas que tem que considerar. Em primeiro lugar, um imóvel não se vende do dia para a noite. Você demora hoje, em média, alguns meses, de 2 a 3 meses para vender um imóvel, talvez bem mais, dependendo da natureza e da liquidez do seu imóvel. Em segundo lugar, você tem que considerar que na venda de um imóvel você tem diversas despesas que acabam subtraindo do valor que você vai ter efetivamente em mãos no final de todo o processo. Nesse nosso exemplo, se você vendesse o seu imóvel de R$1 milhão, você teria um custo de corretagem de R$60 mil e um custo médio de imposto, claro que isso é a média pelo que a gente vê no mercado, de mais aproximadamente R$60 mil, ou seja, um custo total de R$120 mil que seriam descontados do valor da venda. Você receberia na sua mão R$880 mil, abrindo mão da rentabilidade desse imóvel. Esse imóvel daqui a 5 anos, só de acompanhar a inflação, ele pode valer mais de R$1 milhão e 400, R$1 milhão e 500 mil, e aí você teria na mão apenas R$880 mil. Por outro lado, se você pegasse um home equity de R$500 mil, que é o valor que você precisa, dando o seu imóvel de R$1 milhão em garantia, você teria um custo mensal de juros na faixa dos R$6 mil e você poderia a qualquer momento liquidar essa operação. Você teria que pagar juros por mais de 2 anos, aproximadamente, para que isso equivalesse a outra opção, a venda do imóvel. Além disso, nessa opção você continua tendo a valorização que o seu imóvel te dá ano após ano. Daqui a 5 anos, como eu falei, o seu imóvel pode valer R$1 milhão e 400, R$1 milhão e 500 mil, isso apenas acompanhando a inflação e nada mais. E você vai ter pago uma quantidade de juros muito semelhante ao valor que você teria perdido só de corretagem e só de imposto na primeira opção. Então é muito difícil a venda de um imóvel ser mais vantajosa do que o home equity, quando o objetivo do seu recurso é o investimento ou pagar uma dívida mais cara. Só vale a pena mesmo quando você quer se desfazer daquele imóvel de forma permanente ou você precisa daquele valor cheio para comprar o outro imóvel, você está remanejando o seu patrimônio, mudando um pouco o seu planejamento patrimonial. Além disso, você também tem que considerar a rentabilidade mês a mês que ele te gera, ou seja, o aluguel. Se você tem um imóvel em que você não mora, ele naturalmente vai ser alugado e você vai ter aquela rentabilidade de mais ou menos para um imóvel residencial de 0,5%. E se você mora naquele imóvel, se você se desfaz dele, logicamente você vai ter que começar a pagar aluguel. Então você vai ter um custo a mais quando você se desfaz daquele bem. Por outro lado, se você for pela linha do home equity, se você usar esse imóvel como garantia para o empréstimo, você vai ter o custo dos juros, claro, é um empréstimo, então naturalmente ele vai ter um juros mensal. Hoje a média está em aproximadamente 1,19% ao mês mais IPCA. Por outro lado, você pode pagar essa operação, pagar esse empréstimo a qualquer momento, amortizando de forma total os juros que ainda não incidiram sobre o seu contrato, da mesma forma que funciona um financiamento imobiliário. Além disso, você mantém a rentabilidade e você mantém também o aluguel que aquilo te gera, ou caso você more no imóvel, você não precisa começar a pagar aluguel. Então, eu quero te mostrar o seguinte, na maioria dos casos, vale mais a pena você buscar um home equity a se desfazer do seu imóvel. Quando você se desfaz do seu patrimônio, do seu imóvel, você acaba
sem intenção, claro, dilapidando esse patrimônio. Mesmo que seja para fazer um investimento muito bom, muito inteligente, você acaba dilapidando seu patrimônio, pois uma grande parte do dinheiro dessa venda não vai para o seu bolso, vai para o corretor, vai para o governo na forma de impostos, vai para o tempo que você perde tentando vender esse imóvel, recebendo visitas, tendo que manter tudo bem bonito no imóvel para que ele seja apresentável, fotógrafo e tudo mais. Por outro lado, no home equity você tem apenas o custo dos juros, e caso você decida e caso você consiga, claro, você pode pagar esse empréstimo a qualquer momento, mesmo depois de um mês de pegar essa linha de crédito você já pode pagar, e você vai abater todos os juros que ainda não incidiram, ou seja, você só vai pagar os juros pelo período que você efetivamente utilizar essa linha de crédito, e você vai manter a rentabilidade que o seu imóvel te gera todos os anos. Ele vai valorizar muito provavelmente acima da inflação, talvez até bem mais, dependendo da natureza do seu imóvel, da localização do seu imóvel. Você vai continuar recebendo o seu aluguel e você vai continuar tendo esse imóvel no seu patrimônio, você vai continuar com o seu patrimônio intacto. Pois quando você vende o seu patrimônio depois para comprar novamente um imóvel, se você vende um imóvel que você tem como investimento ou como moradia e depois você quer, alguns anos passados, comprar novamente um imóvel, você vai ter outros custos, além do que você teve na venda, você vai ter custos enormes na compra. Na compra você sabe que você tem o ITBI, que pode ser de 2% a 3%, você vai ter que pagar cartório e novamente o corretor vai ser remunerado. Claro que na venda de um imóvel, oficialmente quem paga a comissão é o vendedor, mas acaba na prática que isso influencia no preço do imóvel. Então você vai pagar também indiretamente o corretor novamente quando você comprar um imóvel. É claro que há algumas pequenas exceções a essa regra. Nem sempre vale a pena você pegar uma linha de crédito com garantia de imóvel. Às vezes vale mais a pena sim vender o seu imóvel. Quando o imóvel não é bom, ou seja, quando aquele imóvel não tem uma perspectiva boa de valorização, está numa cidade que está em declínio, em que os preços não estão mais valorizando, um imóvel que não tem muita demanda, que está parado ali, que gera muitos custos, ou quando aquele imóvel não faz mais sentido dentro do seu planejamento patrimonial, ou seja, quando você, por algum motivo, por alguma razão muito bem pensada, não quer mais ter imóveis no seu portfólio de investimento, quando você quer se desmobilizar, ou seja, quando você quer ter mais liquidez no seu patrimônio e realmente não quer mais ter imóveis, então aquilo não faz parte mais do seu planejamento, você não quer mais aquilo para o seu longo prazo, aí sim vale a pena se desfazer do seu imóvel. Agora, em 99% dos outros casos, quando você quer fazer um investimento, quando você quer pagar uma dívida mais cara que você tenha, vale mais a pena você fazer um home equity. Você vai preservar o seu patrimônio, vai manter a sua rentabilidade, vai manter o seu aluguel, não vai ter os custos enormes que a venda de um imóvel traz para o seu bolso, que acaba influenciando no valor que você recebe no final das contas. Você não vai dilapidar o seu patrimônio. Você vai sim, claro, pagar uns juros. Hoje é os juros mais baixos do mercado para operações de crédito, com exceção do financiamento imobiliário. Então a operação de crédito mais barata que você tem para utilizar os recursos de forma livre, ou seja, você pode utilizar o valor do seu home equity para investir, para apostar num projeto pessoal que você tenha, para pagar um curso, uma formação, uma viagem, pagar outras dívidas mais caras para ter economia, e aí você paga esses juros pelo tempo que você quiser, você pode quitar essa operação a qualquer momento e vai amortizar de forma total os juros que ainda não incorreram, ou seja, você só vai pagar os juros pelo período em que você efetivamente utilizar essa linha de crédito. Acaba sendo muito mais vantajoso do que vender o seu imóvel na grande maioria dos casos. Bom, ficamos por aqui, espero que você tenha entendido a lógica da comparação entre a venda de um imóvel e o empréstimo com garantia de imóvel, e espero que você tenha também esclarecido se na sua situação é melhor ou vender um imóvel ou fazer um home equity. E se você quiser simular sem nenhum compromisso uma linha de crédito com garantia de imóvel, o home equity, clique no link da descrição desse vídeo e um de nossos consultores vai te atender sem nenhum compromisso. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado!